Olá, sejam bem-vindos ao vídeo. Eu sou a Rafaele, faço engenharia de pesca na UFESA e hoje eu venho falar sobre a mecânica dos fluidos. Bom, a mecânica dos fluidos é a parte da física que estuda o efeito de forças em fluidos, como gases e líquidos, sendo assim divididos em hidrostática, que estuda os fluidos em equilíbrio estático, e a hidrodinâmica, que estuda os fluidos sujeitos à força externa não nulas. A hidroestática. Bom, a hidroestática é um ramo da física que estuda os fluidos em repouso, estabelecendo relações com a pressão exercida sobre corpos imersos em fluidos, como ar e água. Entre as propriedades físicas, as mais importantes são a densidade, a pressão e a força de empuxo. A densidade, ela mede a quantidade de matéria que um fluido apresenta em um determinado espaço. Já a pressão hidrostática mede a força por unidade de área que um fluido em repouso exerce contra uma superfície. E o empuxo é a força que todo fluido exerce sobre os corpos nele imersos. Um exemplo simples é o navio que flutua sobre a água. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a hidrodinâmica. A hidrodinâmica é a área da física que ela estuda o movimento dos fluidos, tanto em gases quanto em líquidos, estabelecendo relações com a força, velocidade e aceleração, que atuam sobre os líquidos em movimento, também levando em conta a pressão, a densidade e a temperatura. Ela estuda a energia e as forças e como elas interagem, tendo também a aerodinâmica, sendo mais um subconjunto dessa dinâmica dos fluidos. Um exemplo de hidrodinâmica é um fluido através de tubulações, se tornando útil em estruturas de edifícios para o controle e o desvio de fluxo de água. Olá, meu nome é Isabela e eu vou explicar como os fluidos se relacionam com a engenharia de pesca. Para entender melhor essa relação, precisamos saber como os fluidos são caracterizados. Um fluido é caracterizado como uma substância que se deforma continuamente quando submetida a uma tensão de cisalhamento, não importando quão pequena seja essa tensão. A principal característica dos fluidos é a capacidade de tomar a forma de qualquer recipiente ou espaço ao qual sejam submetidos, como por exemplo ao colocarmos a água, que é um fluido, em um copo ou garrafa. Um exemplo simples de como os fluidos se relacionam com a engenharia de pesca são os tanques. A figura mostra tanques de geomembrana utilizados na aquicultura, geralmente na criação de alevinos e camarões. Tomando por base a característica principal dos fluidos se moldarem aos recipientes que são depositados, esses tanques de geomembrana são exemplo em média escala. O mesmo ocorre nestes tanques, escavados no chão e forrados com lonas para impermeabilizar. Em pequena escala, temos o exemplo dos aquários usados na criação de peixes artesanais. Como último exemplo, mas que funciona da mesma forma dos outros exemplos dados, temos um aquário enorme, em questão na figura o Aquário do Rio de Janeiro, que está em escala muito maior que os exemplos anteriores, e expõe o fluido a deformações ainda maiores.